Boa tarde, sou o suboficial Paulo Freire e eu hoje quero falar sobre a manifestação que haverá em outubro em Brasília, no Distrito Federal. São manifestações contra as grandes injustiças da Lei 13.954, que tirou da base para aumentar o salário do general. As passagens aéreas elas estão bem baratas, porque se comprada com antecipação, antecipadas, elas estão com preço bom, às vezes R$ 200 é o suficiente. E hotéis também, se a gente comprar com antecipação, o preço também estará bom. E muitas vezes com direito do café da manhã e tudo. E isso pode ser parcelado. Nós temos 3 meses pela frente. Já sei que haverão ônibus saindo de vários lugares, então quem quiser ir de ônibus será mais em conta ainda, porém demora mais tempo. Quem quiser ir de avião vai ser mais rápido, mas é um pouco mais caro, mesmo assim ainda está barato. Entenda qual é o problema que nós temos. Durante o trâmite do então PL 1645, que se transformou na atual Lei 13.954, o governo trabalhou na CCJ e no Senado para que se mantivesse a redação original, e foi feito dessa forma. Porém, no Senado, em dias que antecederam a votação, o governo reconheceu que havia sérias distorções e injustiças. Devido a esse fato, firmou-se no Senado um acordo entre o presidente da República, o senador Isalci Lucas, o ministro da Defesa, o ministro da Economia, general Ramos. E aí, nessa ocasião, houve um consenso. Todos concordaram. O acordo objetiva corrigir as injustiças da Lei 13.954. Mas como a primeira reunião marcada para janeiro deste ano não aconteceu, vindo a acontecer somente no mês de julho, numa convocação às pressas, onde não se chegou a nenhuma conclusão, dessa forma o senador Isalci e o senador Major Olímpio têm cobrado constantemente do governo que honre o que foi acordado. Mas até o momento o governo não demonstra vontade em cumprir o que se comprometeu. E quando demonstra, só por questões eleitoreiras. Para compreender as injustiças da Lei 13.954, precisamos entender que a remuneração dos militares, diferentemente daquela dos civis, tem peculiaridades muito específicas. Ela é composta pelo soldo, que é uma parcela relativa ao posto de graduação que varia de acordo com a habilitação obtida no longo da carreira, o exercício de atividades especiais e outras situações, e também por adicionais e gratificações, que são cursos, promoções, etc. O soldo é base de cálculo para todas as gratificações, ou seja, todo aumento concedido aos militares é efetivado através do aumento de seu soldo, e não de suas gratificações. Ao somarmos o soldo e as gratificações, temos um valor bruto, que sofre redução com os descontos fixos e os demais que o militar pode vir a ter, por exemplo, empréstimo, pensão alimentícia e etc. Entre os descontos fixos, temos a pensão militar, que é descontada de todos os militares ativa, reserva e reformado, exceto as pensionistas, que até 2019 não pagavam. Portanto, a remuneração do militar e das pensionistas é composta de seu valor bruto menos os seus descontos, formando assim o seu valor líquido. Cabe ressaltar que há outras variáveis a serem consideradas. Por exemplo, militares que foram para a reserva até 29/12 do ano 2000 receberam melhoria de seus soldos com a percepção de valor remuneratório de um posto acima, artigo 34 da MP 2215 de 2001. Os demais militares que foram para a reserva depois dessa data, até o dia 15/12/19, não obtiveram essa melhoria, indo para a reserva com o mesmo soldo que possuíam na ativa. Já os militares que serão transferidos para a reserva após a aprovação da Lei 13.954 de 2019 terão condições de oferir valores maiores de soldo ao completarem os chamados e recém-criados, Na realidade, isso é previsto desde 2001, mas eles falam que é recém-criado, Os cursos de altos estudos, oferecidos somente aos militares da ativa. O que se observa em loco é uma segmentação de valores de soldos, que, atendendo a leis em momentos distintos, fere a paridade e a isonomia, produzindo valores de soldos muito diferentes para militares de mesmos postos ou graduações. Ou seja, situações iguais, soldos diferentes, ao mesmo tempo em que retira o mérito daqueles que realizaram os mesmos cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento ao longo de suas carreiras. Faz uma diferenciação, A Lei 13.954 de 2019
que dispõe sobre a reestruturação da carreira dos militares e o sistema de proteção social dos militares, usa a égide falaciosa de não conceder aumento aos militares, mas na realidade cria uma injustiça sem precedentes, porque demonstra um favorecimento aos militares dos estamentos superiores, né, que eles chamam, enquanto onera e reduz o salário dos veteranos, que são os da reserva e reformados, e também das pensionistas, ao conceder maior aumento do adicional de habilitação militar aos oficiais generais, que chegará a 73% em 1º de julho de 2023, além de 41% de adicional de disponibilidade militar, ADM. Também o maior percentual concedido dentre todos os militares, que proporcionará um aumento linear que chegará a 59,49%, variação do soldo entre 2019 a 1º de julho de 2023, resultando numa variação bruta de R$ 12.662,74 para os oficiais generais e apenas 12% de adicional de habilitação e 6% de disponibilidade para um terceiro sargento, resultando num aumento linear de 4,69%, variação do soldo de 2019 a 1º de julho de 2023, e uma variação bruta de apenas R$ 229 durante o mesmo período. Essa variação ocorre porque esta lei eleva o percentual de desconto da pensão militar de 7,5% para 9,5%, e em janeiro de 2021 para 10,5% de todos os militares. E é nestes fatos que residem as principais injustiças da Lei 13.954, que ainda introduz esse desconto para pensionistas, que poderá chegar a 13,5%, somando seu percentual de 1,5% mais 3%, conforme o artigo 31 da MP 2215, cujas filhas pensionistas continuarão pagando e inicialmente será de 9,5%, aumentando para 10,5% em março de 2021. Parágrafo único do artigo 24. Esses descontos começaram a ser implantados a partir da segunda quinzena de março de 2020, obedecendo à noventena, emenda constitucional número 42 de 2003, em observância aos incisos do 1º e 2º do parágrafo 2º, incluídos no artigo 3º-A da Lei 3765 de 4 de 5 de 60, pela Lei 13954. Atualmente, o efetivo autorizado desde o decreto de 2013 para as 3 Forças Armadas juntamente com as pensionistas, resulta nos seguintes números: 254.767 oficiais e 511.000 praças. Isso está na defesa, né, no site da defesa. Ou seja, a soma de efetivo das praças das 3 forças é igual a 66,74%, enquanto de oficiais é 33,26%. E quais foram os aspectos discrepantes na Lei 13.954 que resultaram em injustiças com veteranos e pensionistas, além dos aumentos concedidos somente aos altos estamentos? Que aspectos seriam esses? A Lei 13.954, cujos efeitos remuneratórios ocorrerão entre 2019 e 2023, representa uma manobra ardilosa para, assim, conceder aumentos absurdos à grande maioria dos oficiais, quando os percentuais das gratificações são majorados. Isto independe de o valor do soldo permanecer o mesmo. Obviamente, o valor líquido será alterado para um valor maior. Em contrapartida, veteranos sofreram perdas com o aumento do percentual de desconto de sua pensão militar. Já os pensionistas passaram a descontar obrigatoriamente o percentual de pensão militar. Estes dois últimos, no entanto, não receberam o mesmo percentual de reajuste em suas gratificações, que foi concedido a uma parcela minoritária de oficiais, ou seja, no final das contas, os oficiais tiveram sim aumento no valor líquido de suas remunerações e os veteranos e pensionistas tiveram sim redução de remuneração. Isto cria um parâmetro desigual entre esses estamentos e fere o princípio da isonomia e paridade. Vejamos alguns deles. Primeiro, a lei em epígrafe, no seu artigo 8º, cria o adicional de compensação por disponibilidade militar para todos os militares, mas o parágrafo 1º veda a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar, juntamente com um adicional de tempo de serviço, por exemplo, que era um direito já adquirido, bem antigo, direito previsto no inciso 4 do caput do artigo 3º da MP 2215, de 2001, assegurando, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso, ou seja,
está tirando, mesmo dando mais vantajoso, está tirando dinheiro de quem já tinha direito adquirido. O segundo é o pagamento da chamada VPNI, que é a vantagem pessoal nominalmente identificada, que trata o artigo 21 da referida lei, e tem o objetivo de tentar minimizar uma redução ainda maior no valor do soldo, que ocorrerá no futuro com o aumento progressivo do desconto da pensão militar e da inflação. Porém, servirá como uma espécie de empréstimo, que será automaticamente recolhido assim que o aumento do soldo ultrapassar o seu valor projetado. Na prática, essa situação não ocorrerá, uma vez que em nenhuma ocasião haverá redução de remuneração ou de proventos brutos, ou seja, isso foi mudado, porque falava de líquido, e eles mudaram para brutos. Isso não vai acontecer. Os militares que optaram por deixar a pensão para suas filhas, como contido no artigo 31 da MP 2215, pagam um percentual de 1,5% de seu soldo desde 2001. E agora, com a Lei 13.954, a filha que se tornar pensionista continuará pagando esse percentual, juntamente com a pensão militar, que juntos podem somar, a partir de 2021, 13,5%. Assim, graças a essa Lei 13.954, esse benefício será pago 2 vezes, porque nossos pais, os pais já pagaram, e as pensionistas vão pagar de novo. 4. Como o governo tornou pública a receita após a aprovação e implementação da Lei 13.954, ficará em torno de aproximadamente 96 trilhões para cobrir uma despesa de aproximadamente 90 trilhões. Esse valor de receita, na sua totalidade, tem origem no aumento da pensão militar, que todos os militares, ativa, reserva e reformados, já pagavam, e cujo percentual era de 7,5% até março de 2020. Mas com a aprovação desta lei passou a 9,5%, chegará a 10,5% em janeiro de 2021, além das pensionistas, que ao serem incluídos por esta lei passaram a descontar 9,5% em janeiro de 2021. Ou seja, elas passaram a descontar 9,5%, e em janeiro de 2021 será 10,5%. Deste montante construído com os valores dos salários dos militares e sem qualquer recurso do governo, o ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, projetou para 10 anos uma economia com previdência nas Forças Armadas, da origem de 10 trilhões, e o restante foi dividido em reajuste de gratificação pré-existente e criação de nova gratificação, o adicional de disponibilidade militar da seguinte maneira para todas as Forças Armadas. 82% do valor restante, que dá 86 trilhões, são destinados aos 33,26% do efetivo de oficiais e aos 66,74% dos seus praças, somente e apenas 18% deste valor. Explicitamente, observa-se a divisão dos recursos de forma totalmente injusta, desequilibrada e desproporcional, desigual, incoerente e discriminatória, ferindo a paridade e a isonomia nas Forças Armadas, porque apesar de as praças representarem a imensa maioria do efetivo, lhes foram destinados exatos 18% desta verba, enquanto a minoria, composta pelos oficiais, foi amplamente beneficiada com 82% restante. Desta mesma maneira, é uma verba originária de uma lei que, por definição, é autossustentável. É isso que nós estamos sofrendo, ou seja, não temos saída, é só nos manifestando. Vamos em frente.